Bom, tô um pouco sumida aqui, né? Mas porque eu tava planejando algumas coisas para fazer aqui, para mostrar para vocês, que eu acho que vai ajudar muita gente, principalmente quem está começando ou para quem está saindo da faculdade. É um pouco contraditório isso, mas é verdade. Eu já tinha falado nos vídeos anteriores sobre procedimentos médicos que todo médico tem que saber fazer, né? Que às vezes a gente fica meio seguro, meio desconfortável, com medo de fazer, mas a verdade é que todo médico tem que saber fazer, né? Se você não viu esse vídeo, pode procurar aqui que tem. Porém, hoje eu vou falar especificamente da sutura. Então, a sutura é um procedimento que é extremamente importante para quem está saindo da faculdade, mas na minha opinião é um procedimento que é muito importante também para quem está começando na faculdade. Por qual motivo? Primeiro que de longe, assim, disparado, é o principal procedimento que a gente vai fazer na vida médica. Disparado. Se você estiver num plantão, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, você vai se deparar com alguma vez aí para fazer uma sutura. Ou para fazer uma drenagem, ou para fazer um acesso venoso central, ou então para fazer uma drenagem de tórax. Porém, a sutura é assim, todo plantão você tem que fazer uma sutura. Então, já de cara já dá para perceber o tanto que é importante fazer uma sutura. Porém, não é só importante fazer uma sutura e simplesmente fazer. Você tem que fazer bem feito, né? Obviamente. E muitos alunos, muitas vezes, postergam, né, esse estudo de técnica operatória, de suturas, porque acham que é simplesmente fazer ou que é uma coisa muito simples, realmente é muito simples, mas nem tudo que é simples é fácil de se fazer. Né? Então, muitos alunos postergam ou às vezes estudam aquela técnica, aquele procedimento, só para fazer a prova e passar ali no semestre, enfim. E não tem noção da real importância que isso traz para a nossa vida médica e para a vida do paciente. Tá? Então, por isso que a minha opinião é de que quanto mais cedo você aprender a fazer suturas, a fazer procedimentos cirúrgicos, que são procedimentos, na verdade, que todo médico tem que saber fazer, você vai estar mais na frente. Quando você chegar na hora de fazer a técnica operatória ou na hora de fazer uma prova, porque eu não sei se vocês sabem, mas para a galera que está começando, né, tá no começo da faculdade, muitas provas de residência pedem, cobram prova prática. E muitas das provas práticas são realmente dar um ponto ali no lugar ali, mas eles pedem obviamente um ponto específico com a escolha do fio ideal. Então, eu acho que quanto mais cedo você souber fazer isso, na hora que você chegar nas provas, você vai estar muito mais preparado, muito mais treinado e principalmente muito mais seguro para fazer aquilo. Então, é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer, desde cedo, ontem, para já. E a gente tem que lembrar também que a sutura, os pontos, né, eles não servem só para coaptar borda de ferida. Não é só, cortei aqui e vou dar um pontinho. Não é só para isso. Né? A gente sabe que em alguns procedimentos a gente precisa fazer ponto. Não necessariamente somente o ponto. Né? Para drenos intracavitários, por exemplo, a gente usa a fixação daquele dreno dentro da cavidade abdominal do paciente como? Com ponto. Geralmente a gente pega ali, passa um pontinho na pele do paciente, depois faz uma argolinha, passa no dreno também para fixar o dreno na pele do paciente. Para drenos de tórax também, que é um outro procedimento que todo médico tem que saber fazer, você não passa o dreno de tórax e deixa o dreno ali, porque senão ele vai cair, vai sair dali da cavidade torácica do paciente. Então, como é que você fixa o dreno de tórax no paciente? Através de um ponto de sutura. Geralmente a gente faz um ponto Donati ou um ponto em U, depende da escola, né? Mas a gente faz esse ponto e depois ainda fixa com aquela famosa bailarina ao redor do dreno, para ele ficar bem firme, bem seguro no paciente. Para outro procedimento que a gente pode usar sutura é para fixar também catéter de acesso venoso central, que todo médico também vai fazer na sua vida, alguma vez na sua vida. Geralmente a gente usa aqueles quatro pontinhos simples, né, junto com
com as borboletinhas que vem junto com do catéter. Você faz os 4 pontinhos, fixou, ok? Alguns outros médicos também preferem fixar, reforçar um pouquinho mais entre a pele e o catéter do paciente. Outros também fazem bailarina. Eu particularmente não faço isso, mas vai da conduta do médico, né? Achar que está tá melhor fixado daquela maneira. Para acesso de Chaille, ou às vezes você também está no pronto-socorro, você tentou comprimir ali um sangramento ativo, não conseguiu. Catéter de Chaille também acontece muito isso, a gente hepariniza aquela via e aí fica sangrando ao redor do catéter. Muitas vezes só para de sangrar quando você faz um ponto, sutura aquele local. Entendeu? Então, isso pode ser, às vezes, num pronto atendimento, uma medida salvadora de vidas. Então, vocês têm noção da importância de se aprender de forma correta a fazer uma sutura? E eu estou falando de forma correta. Por quê? Se você fizer de qualquer jeito, primeiro que você não vai ter uma efetividade naquilo que você está se propondo a fazer. Muitas vezes você deixa algumas cicatrizes indesejáveis no paciente, outras vezes você pode até deixar ele com algumas deformidades. Então, assim, não é isso que a gente quer, não é? A gente tem que saber fazer muito bem feito também, porque muitas vezes vai chegar uma criança onde você vai ter que atender e às vezes fazer a sutura. Vai chegar mulheres com lesões faciais e que você vai ter que fazer o melhor possível para diminuir o dano daquela lesão para aquela paciente. Imagina você no pronto-socorro, chega uma paciente, sei lá, modelo, que está com uma lesão bem extensa na face ou no abdômen. Você vai ter que dar um jeito de minimizar aquela cicatriz, seja ela, lógico, né, modelo, lógico que a gente vai fazer isso com todos os pacientes, mas vocês estão vendo a importância do estudo da técnica operatória, de saber o fio certo a se escolher, o local certo para qual ponto que a gente vai utilizar para cada local do corpo, sabe? Então, isso é muito, muito, muito importante e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E fica aí também porque eu vou explicar um pouquinho mais e vou dar dicas de como fazer para você ter um sucesso numa sutura. Bom, e por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu, na minha formação, digo por mim, tá? Eu tive um pouco de dificuldade de fazer uma sutura ideal durante a minha faculdade. Porque eram aulas com tempo limitado, não que o estudo, não que a matéria tenha sido passada de maneira deficiente, não foi nem isso. Mas eu tive técnica operatória no 7º período. Dali para frente, eu já estava 100% focada na minha prova de residência, em fazer currículos, em correr atrás de outras coisas. Então, o que eu queria naquele momento era, vou aprender aqui, vou passar na prova, já tenho uma noção, enfim, uma prova, né, bimestral, nem lembro como é que era a minha grade, mas o meu foco naquele momento não era especificamente estudar a fundo e conhecer bem a técnica operatória. Então, aquilo foi um pouco prejudicial para mim, obviamente, porque depois eu tive que aprender na marra, né? Enquanto eu poderia ter aprendido de uma maneira mais gradual durante a faculdade. Então, ficou um pouco, parece que ficou tudo muito atropelado. E depois eu tive a real noção de que aquilo era muito importante para mim. Então, por isso que eu falo sempre que quanto mais cedo aprender, melhor. Porque não fica uma coisa tão maçante, tão, sabe, dada às pressas, num período de faculdade onde você já está focando em muitas outras coisas que são bem importantes para você durante a faculdade. Então, nesse vídeo, eu venho falar sobre alguns pontos que me ajudaram a fazer uma sutura ideal, principalmente porque eu sei que nesse período de pandemia, muita gente perdeu a aula prática, né? Você tinha que ir lá e fazer, e treinar. E sutura também é um treinamento. Não é de hoje para amanhã que você vai saber fazer. Você vai treinar, 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 até você ter a real noção de como que vai ficar simétrico, enfim. Então, eu sei que muita gente perdeu
essa oportunidade durante a pandemia. Então, quanto eu puder fazer aqui para ajudar, eu vou fazer. Então, agora eu vou colocar algumas imagens aqui no vídeo para exemplificar algumas coisas que eu quero falar. São aquelas imagens satisfatórias, sabe, que trazem até uma paz no nosso coração. São imagens que você vê assim e fala, ufa, que alívio, né? Porque são imagens que realmente demonstram um pouco do que eu quero falar. Sobre você ter uma simetria durante a sua sutura, sobre você ter uma noção de funcionalidade daquele tecido, de não lesionar o tecido, porque senão você pode fazer uma isquemia tecidual, você pode necrosar a pele do paciente. E de antemão já digo que quem não quiser ver essas imagens, então pode pular para outra parte do vídeo, porque algumas vezes, não sei, algumas pessoas não gostam de ver certos tipos de imagem, então depois não diga que eu não avisei, tá? Mas depois dessas imagens eu vou falar algumas coisas que me ajudaram a fazer uma sutura, a começar a ter uma noção sobre simetria, sobre lesão tecidual, sobre como evitar certos tipos de coisa. Então, logo depois desse vídeo que eu vou falar sobre as coisas que me ajudaram. Bom, primeiro eu vou falar dessa imagem aqui. O importante aqui é frisar que essa lesão é uma lesão em uma região nobre do nosso corpo, né? Uma região de palma da mão. E todo mundo precisa da sua mão para fazer as atividades laborais. Então, o importante aqui é preservar bastante a simetria e preservar a funcionalidade desse tecido, desse local, tá bom? Porque se o paciente ficar lesionado para o resto da vida aqui, é uma coisa bem degradante para ele, né? Aqui é importante observar alguns pontos alguns pontos positivos, né? Por exemplo, a simetria que a pessoa que fez essa sutura deixou entre o ponto e outro. Além disso, a simetria também das bordas, né, da ferida. Você pode ver que ele tenta pegar a mesma quantidade de tecido de um lado e de outro. Outra coisa muito importante é que ele deixa os nós para fora da lesão central. E isso é muito bom, porque o paciente não tem muito risco de infecção, né? A gente sabe que a gente tem que deixar o nozinho sempre para o lado. Muitas vezes isso não acontece. Então, essa aqui é uma imagem que traz muita paz, né? Nessa segunda imagem, a gente pode perceber que o estrago aqui foi feio, né? E olha o que virou a ferida depois. A pessoa que fez esse trabalho aqui foi, né, espetacular. Provavelmente teve que fazer algumas suturas de camadas mais profundas, né, antes de fazer a sutura da pele. Mas olha como é que ficou muito bem feito, muito simétrico, bem fechadinha a ferida, né? Com as bordas coaptadas. E isso daqui é um trabalho bem feito. E se não tivesse feito essa sutura dessa maneira correta, olha o tamanho dessa lesão. Olha como é que vocês acham que ficaria uma cicatriz aqui? Como é que vocês acham que ficaria após esse acidente? Ficaria, né? Péssimo, o paciente poderia ter lesões aqui para o resto da vida. E, no entanto, a pessoa aqui foi profissional mesmo na hora de fazer essa sutura, viu? Essa daqui também ficou sensacional, né? Você vê, isso aqui não é raro de acontecer, não desse jeito, né, óbvio. Não é raro de acontecer esse tipo de lesão em face, tá? E olha como que uma sutura pode devolver a autoestima de uma pessoa, a funcionalidade principalmente, isso aqui é nariz, né, cara, do paciente. Então, me parece até que essa cicatriz, ela tá um pouquinho recente, então isso aqui tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar. E é uma imagem que você fica até em paz, né, depois que você vê, porque tá tão bonito, tá tão perfeito, tá respeitando tanto a simetria e a funcionalidade, que você até fica
feliz em ver que tem profissionais desse jeito, né, que se preocupam tanto com o procedimento. E vocês percebem por essas imagens que eu mostrei, que eu acabei de mostrar, que sutura não é uma brincadeira, que sutura não é uma coisa que você faz e só um pontinho, só um ponto simples. Não é. Não é. E você tem que aprender a fazer, você tem que aprender a estudar a técnica operatória para você oferecer sempre o melhor para o seu paciente. Isso, óbvio, se você quiser ser um médico bem formado, obviamente, né? Eu acho que é o que todo mundo quer. Bom, e dito tudo isso, aonde eu queria chegar, né? Que ao longo da minha formação, eu não me preocupava muito com sutura. Achava realmente que era só pontinho e tal, e consertar alguma ferida. E não é bem assim, né? A gente acabou de ver. E algumas coisas eu fui aprendendo ao longo do tempo, estudando, obviamente, também, que a gente às vezes erra em algumas situações onde a gente está até querendo acertar, mas a gente acaba errando. Por exemplo, eu sei que algumas coisas, algumas nuances assim, da cicatrização do paciente fogem do nosso controle, né? Questões genéticas, por exemplo, ou questões de doenças pré-existentes, até imunidade do paciente. Mas o que tiver no nosso controle, a gente tem que controlar, para que essa ferida ela seja sempre a melhor possível, sempre de evolução melhor possível, né? O que a gente até acha que está fazendo certo, mas às vezes é errado e acaba prejudicando a cicatrização daquela ferida. Eu achava que se eu apertasse bastante o ponto, as bordas da ferida iam ficar bem juntinhas, bem coaptadas, e aí aquela ferida ia fechar mais facilmente, né? Cicatrizar mais facilmente. E não é isso que acontece. Se você passa um ponto e você aperta muito aquele ponto, acontece uma coisa que assim, você acaba estrangulando, acaba dificultando a circulação naquele tecido. E a gente sabe que a gente precisa, os tecidos precisam de sangue para ficar vivos, né, para ficarem vivos. E acaba que se você apertar muito o seu ponto, a sua ferida, ela começa a ter uma perda da vascularização. E o que acontece com a pele? Ela necrosa, ela morre. Então, o paciente pode ter uma descência de sutura, aquela ferida ficar bem aberta, por conta somente de você apertar muito o ponto, né? Então, não se aperta muito o ponto da sutura. Outra coisa é não checar a simetria daqueles pontos, né? Se você faz um ponto em um determinado local, depois faz um ponto muito distante, uma parte daquela ferida vai ficar exposta, vai ficar aberta. E aí predispõe algumas infecções indesejáveis. Ninguém vai querer ter uma infecção de ferida operatória depois que dá o ponto, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que entrar com antibióticos, às vezes fazer debridamentos, a lesão fica grande, a cicatrização fica prejudicada, entre outras, poderia ficar até amanhã aqui citando as complicações. Então, você tem que sempre checar a sua simetria, 1 centímetro de distância um ponto do outro, respeitando distância entre as bordas da ferida também, para que a cicatrização do paciente seja a melhor possível. Inclusive, era uma outra coisa que eu errava, que eu achava, né, que estava fazendo certo, e na verdade não estava. Eu tentava passar o ponto mais próximo à borda da ferida, porque eu falava, não, se eu passar distante, a cicatriz vai ser mais perceptível, então eu vou passar bem aqui pertinho para ficar com um pontinho bem imperceptível. E não pode, né, porque a gente tem que pegar tecido suficiente para que a coaptação daquela borda seja efetiva. Outra coisa também muito comum, às vezes as pessoas não sabem, né? Escolha de fio. Né? Pessoa, para que eu vou estudar fios, né? Para não acontecer algumas coisas indesejáveis, algumas lesões indesejáveis na cicatriz do seu paciente. Por exemplo,
não é qualquer fio que você pode usar para qualquer ferida. Existem fios que eles causam uma reação inflamatória maior na pele. Então, você não pode usar determinados fios, evitar, né, pelo menos, usar determinados tipos de fios em determinados locais. Assim como mucosa, a gente prefere utilizar fios absorvíveis, que é bem mais fácil, né? Mas não que seja proibido usar um nylon em mucosa, mas seria um pouquinho mais fácil para o paciente manejar se aquele fio fosse absorvível. Outra coisa importante é que às vezes a pessoa pensa assim na faculdade, né? Eu vou saber um tipo de ponto só, que aí já resolvo todos os meus problemas. Em qualquer lugar eu dou aquele ponto simples e acabou. E não é bem assim. A gente sabe que em locais onde existe muita tensão no nosso corpo, como por exemplo a articulação do joelho, cotovelo, onde tem muita tensão, se a gente der um ponto um pouquinho mais sensível, assim, mais fraco, por exemplo, aquele ponto pode soltar, pode arrebentar, às vezes rasgar a pele do paciente e realmente sair. E a gente sabe que existem pontos específicos para cada local onde existe uma maior tensão, né? Outra coisa é tentar aprofundar para não pegar somente tecido superficial. Pontos para tecidos superficiais são específicos para esse tipo de sutura, como por exemplo intradérmico, né? Mas tentar sempre pegar tecido suficiente para que a ferida realmente fique bem coaptada. Muito, muito, muito importante. Não se preocupar com uma asepsia e antiasepsia adequada, né? Às vezes a gente acha que só lavar ali rapidinho vai resolver o problema e não. O cuidado, a limpeza que a gente tem que ter antes de fazer a sutura é extremamente importante para evitar infecção de ferida operatória, tá? Então, isso assim, é de extrema importância. Então, nunca vai fazer uma sutura só achando, vou passar aqui só um degermante ou um PVPI e acabou. Não, muitas vezes a gente tem que lavar com bastante degermante, 2, 3, 5, várias vezes se precisar, para depois a gente fazer mais higienização com algum clorexidine tópico, por exemplo, e depois fazer a sutura. Então, isso é muito importante. Outra coisa também é você não orientar o paciente nos cuidados pós-sutura, né? Ele vai para casa, acha que está tudo bem, que não tem que limpar, que não tem que fazer curativo. E se você não orientar, obviamente que o paciente não vai saber. Então, o médico, depois de cada procedimento, tem que orientar o paciente como é que ele vai cuidar daquela ferida, como é que ele vai limpar, como é que ele vai fazer o curativo, por quanto tempo ele pode ficar com aquela sutura, quando que ele volta para tirar os pontos. Tudo isso tem que ser comunicado ao paciente. Ele não nasceu sabendo e ele não vai saber se você não explicar para ele. Isso pode causar problemas no paciente. Quando eu estava começando também a dar ponto, né, a fazer meus primeiros pontinhos ali treinando, a gente às vezes tem uma dificuldade de manusear os instrumentais, né? E nessa a gente erra um pouquinho a força no manuseio das pinças, principalmente. E tem uma pinça chamada pinça dente de rato, que é aquela que tem os dentinhos assim, né, que elas se encaixam. E aquilo ali, se você apertar muito a pele do paciente, acaba fazendo uma lesão tecidual, causa um dano tecidual no paciente. Então, tomar cuidado, saber direitinho a sua força, saber manejar e manipular os instrumentais cirúrgicos para que você tenha uma boa sutura também é muito importante. Outra coisa também é saber quando não suturar. Como assim quando não suturar? Muitas vezes o paciente chega lá com uma lesão super, hiper, mega infectada, já passado não sei quantas horas, dia de lesão, e você fala, poxa, você vai suturar? Não vai. Lesões
causadas por mordedura de cachorro, lesões pontiformes. Você vai ter que avaliar, será que eu posso, será que eu não posso suturar, será que eu devo suturar? Isso tudo vai ser tema que eu vou falar ainda em outros vídeos, mas tem até um ditado que os cirurgiões falam, mais importante do que saber operar, saber quando operar, é saber quando não operar. Então, aqui também vale essa, né? É mais importante do que saber quando suturar, é quando não suturar. Porque às vezes você suturar vai causar um problema maior para o seu paciente. E uma outra coisa que me ajudava muito era prestar atenção no nó. Muita gente deixa para lá, né? Ah, o nó é assim, tal, tal, tal. E não é. A gente tem que sempre acertar naquela força de não prender muito nó, não apertar muito aquele nó, porém a gente não pode deixar ele frouxo, porque senão o sentido do ponto, perdeu o sentido, né, do ponto. Você vai deixar a ferida ali com a borda aberta do mesmo jeito. E não só treinar o nó no porta-agulha, né? Treinar nó manual, aqueles nozinhos que a gente fica doido na faculdade, né, para poder treinar. Eu treinava em tudo quanto é lugar, mas eu não estou falando nem só do nó manual. Muitas vezes a gente vai precisar deles, né, principalmente para fixação de drenos, para fazer bailarinas, que eu também vou ensinar aqui para vocês, para fazer alguns outros tipos de fixação, a gente vai precisar do nó. E também para hemostasia, né, óbvio. Mas estou falando aqui daquele nó, o nó do porta-agulha. A gente não pode apertar muito para não causar uma isquemia tecidual naquela borda, daquela ferida. Porém, a gente também não pode deixar ele frouxo, porque senão o ponto perdeu completamente o sentido. Bom, esses foram os principais pontos que eu tive que sempre analisar ao longo do meu treinamento, para que eu pudesse sempre pensar, opa, será que eu estou errando aqui? Será que não? Como é que eu posso fazer para melhorar essa sutura, para que a cicatriz do paciente ou a ferida do paciente melhore mais rapidamente possível? Então, foi pensando principalmente nesses pontos que eu falei anteriormente, que eu fui aprimorando a técnica, aprimorando. Hoje está tudo bem medular, assim. É quase que automático. De eu parar, analisar, você tem sempre que fazer como a gente fala, um estudo daquele ponto, né? Um planejamento daquele ponto. Não é simplesmente chegar lá e dar o ponto. Né? Então, planeja o ponto, planeja o fio, planeja tudo certinho para que você consiga controlar tudo o que você pode controlar. Se você conseguir fazer com que tudo corra bem das coisas que estão no seu controle, né, que são todas essas coisas que eu acabei de falar, a chance daquela sutura desempenhar o seu papel, a função correta, é muito grande. Agora, obviamente que existem todas aquelas variáveis que eu falei, né, de cicatrização, de imunidade do paciente, tudo que foge do nosso controle. Porém, o que a gente puder controlar, é imprescindível que a gente controle, que a gente faça bem feito, né? Daqui para frente eu vou começar a colocar alguns vídeos de mão na massa mesmo, de prática, de ensinando como é que vai fazer o nó, de ensinando como é que vai fazer a sutura, cada ponto de sutura, qual fio usar. Então, tudo que eu puder ajudar, obviamente eu vou ajudar, e se vocês tiverem qualquer demanda, qualquer dúvida, eu vou estar aqui para ajudar sempre vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos, mas com a mão na massa, então já pega caderninho, já pega kit de sutura, se vocês tiverem, que a gente vai fazendo junto. Valeu, um beijo!